Olá, sou Belmiro. Estou aproveitando um tempo livre para dar algumas dicas de inglês. Lembrando que eu não sou professor de língua inglesa, apenas faço isso para dar algumas dicas para melhorar o estudo, né? Para quem vai prestar vestibular, enfim, ou simplesmente para quem quer aprender, como eu. Falar do conhecido verbo to be, que a gente aprende muito no ensino fundamental. E a primeira dica que eu vou dar, né, que eu quero focar e salientar, que o verbo to be também é usado no sentido de ficar, não só no sentido de ser e estar, como a gente aprende na escola. Geralmente essa regra não é ensinada, né? Pelo menos não da minha época, né? Não sou tão novo assim. Na minha época não me ensinaram isso. Eu acabei descobrindo pela minha curiosidade, né? Coloquei um exemplo quando o verbo to be é usado no sentido de ficar. Mary was upset when she heard the news. Mary ficou chateada quando ouviu, né? Quando escutou a notícia. Essa é a primeira dica que eu vou dar a respeito do verbo to be. Não vou dar muitas dicas a respeito do verbo to be, porque é um material muito extenso, você acha na internet, há muitos livros que falam a respeito sobre isso, e também é uma coisa que fica muito impregnada durante o ensino fundamental, né? Eu só vou dar mais uma dica, que de fato é algo que ocorre muito, as pessoas erram bastante, eu observo bastante isso. Eu mesmo já errei bastante quando, enfim, era adolescente, né? Eu coloquei aqui a forma interrogativa sem contração, né? Devido à influência estadunidense, a gente tem mania de falar e até escrever tudo contraído. Mas a forma sem contração é uma forma mais fácil de memorizar, né? Uma forma mais inglesa também, né? Bem, sempre os verbos, né? Estou falando no caso do verbo to be aqui, mas enfim, sempre os verbos estarão antes dos pronomes, sempre antes. Não coloquei todos os exemplos, também é um material muito fácil de achar. Então lá, am I, are you, is he, is she, is it, are you, de novo, etc. Coloquei de novo porque esse daqui é o mais utilizado. E também as pessoas falam muito uma interrogativa. Isso jamais. Isso daqui acontece mais em inglês falado, né? Jamais fale. Isso que eu observo muito. Coloquei outro exemplo aqui. I am em uma oração interrogativa, meu povo. Eu não sei exatamente quais são os mecanismos, mas a gente tem tendência de transferir muitas regras, principalmente da fala, nem tanto da escrita, com a nossa língua materna, né? Não sei se é alguma neuroassociação, alguma sinapse que o cérebro faz, enfim. O inglês ainda é uma língua que não é a sua estrutura não é tão diferenciada, mas tem alguns cuidados que você tem que fazer para não fazer uma associação com o português. E no verbo to be, o que eu observo é que a forma interrogativa, a frase interrogativa, ocorre muito isso. Então, por favor, meu povo, jamais faça uma pergunta nessa forma. Para escrever é muito mais fácil, né? Mas geralmente quando a gente fala, a gente acaba esquecendo. Vou deixar só essas duas dicas, porque o verbo to be há muito material, você encontra diversos materiais em livro, na internet. Vou deixar essa dica nesse meu tempinho livre para dar uma
ajudado. Bons estudos para você e não esqueçam disso, por favor. Até uma próxima.